Salve, salve concurseiro, você que está aí de olho no concurso da Guarda Municipal de Duque de Caxias. A gente aqui do Missão Informática já está preparando conteúdo, já o material exclusivo para você, para estudar para esse concurso, tá? E focar. Muita gente acha que informática é um concurso, é uma matéria tranquila. É uma matéria tranquila, porém, se você não estudar, cara, você vai levar ferro. Você não vai conseguir aquela aprovação. Às vezes você precisa apenas de 1 ponto, 2 pontos para conseguir garantir, estar dentro do número de vagas, né, que será convocado, e aí por causa de uma questão simples, vamos supor, de um comando, um atalho simples de informática, você acaba perdendo essa oportunidade, né? Hoje aqui nessa aula a gente vai estar abordando, né, o conceito básico do início lá da informática, tá? A diferença de hardware, software, trazendo questões para ajudar você e pegar você aí também, começar a conhecer esse lado da informática. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem, tá? Por favor, ativem o sininho também e segue a gente nas redes sociais, tá? Tá logo aí embaixo, tá? No nosso Instagram, Missão Informática Concursos. Também haverá um link, tá? Haverá um link também do grupo, tá? Da gente, do concurso da Guarda Municipal de Caxias. Lá será fornecido alguns materiais, questões, resoluções de questões para ajudar você a estudar, tá? Então, não dá esse mole, não perca essa chance, tá? É um concurso tranquilo, né? Para quem já vem na pegada de estudos, né? Então, vamos lá. Fala pessoal, um concurso aí, né, que foi feita a criação de 400 vagas, foi aprovada aí já essa criação dessas vagas, tá, nessas 400 vagas, porém parece que serão 200 vagas imediatas, né. Bom, não é um concurso ruim, né, porém o salário não é tão atrativo, mas cara, você que está desempregado, você que quer um trabalho, né, que tenha a estabilidade de um concurso, cara, pega, estuda, não desiste, vai para cima, até porque é o salário inicial, né? Há toda a movimentação durante o período, né? Porque você não começa, há uma estrutura do cargo, então você vai começar ganhando o salário de 2.390, mas com o passar do tempo você vai crescendo, né? Vai aumentando esse salário, beleza? É um concurso de nível médio, um concurso que será, acredito que será bem tranquilo, tá? E a exigência é o que? Habilitação B. Por enquanto não saiu nenhuma exigência quanto à relação à idade, então é uma parada aí que você já pode estar estudando. Você que já tem uma certa idade, está parado, né? Então é o momento certo, ideal para você voltar aos estudos, né? Para quem parou e já começar a se dedicar a esse concurso que está para sair, beleza? A banca ainda não está definida, ainda não foi feita a escolha da banca, mas a gente vai trazer aqui conceitos, né, básicos que podem cair em qualquer outra banca, beleza, galera? Então vamos continuar, vamos dar início aí, beleza? Hardware e software, tá? Qual é o conceito de hardware e software, né? O que é? Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Vamos lá. Hardware seria o que? A parte física do computador, tá? E o software é a parte lógica. Ah, beleza, falou isso, mas o que é isso pra mim? Eu não sei o que é. Beleza, hardware é o que? A parte física, é tudo que a gente pode tocar, beleza? Por exemplo, o que a gente pode tocar em um computador? Um teclado, um mouse, né? Uma webcam, uma impressora. Isso são hardwares, tá? E software? Software é a parte lógica do computador. É o que? São os computadores, não, perdão. São os programas, software, Windows, antivírus, tá? Skype, tudo isso são software, são programas, beleza? Tranquilo até aí, né? Então nós temos aí, deixa eu tirar só o meu rosto aqui. Então nós temos aí hardware, como o que? Hardware de um computador. Temos hardware como hardware de um computador e seus componentes, tais como mouse, teclado, memória RAM, HD. Ou seja, hardware é tudo que a gente pode tocar e ver, beleza? Alguns desses componentes ficam dentro do gabinete. Logo abaixo a gente vai explicar como é que funciona, como que é um gabinete, tá?
que será no próximo slide. Software é o que não podemos tocar, como os programas, antivírus, sistema operacional, né? Como eu já expliquei, né? Como eu falei, são todo tipo de programa são software, beleza? Bora. Então eu separei aqui, né? O que a gente tem dentro de um gabinete? Mas poxa, o que é o gabinete, né? O gabinete é aquela, vamos dizer assim, é uma caixa, né? Muita gente aí chamava, né, muito tempo atrás, hoje em dia ainda tem gente que fala, né, gente, que temos aí o CPU, né, que é a nossa Central Única de Processamento. Muita gente chama que o gabinete seria CPU, mas tá errado, tá? CPU, na verdade, é Central Única de Processamento. O que, na verdade, é essa caixa metálica que ali dentro se encontram todos os seus periféricos, todos os seus hardwares, seria o nome gabinete ou torre, tá? Então, dentro do gabinete nós temos aí a placa-mãe, microprocessador ou processador, memória RAM, disco rígido, né? Isso dentro do gabinete. E nós temos aí o mouse e o teclado, né? Que compõe também o computador. Então, tudo isso é hardware, tá, gente? Então, tudo isso são coisas físicas, tudo que a gente pode tocar, beleza? Tranquilo até aí, né? Lembrando a vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Deixa eu avançar. Vamos lá. Aí a gente vai começar com as questões e eu vou explicando para vocês, beleza? Assinale a alternativa que contém apenas elementos de hardware. Então a gente já viu aí o que é o hardware e alguns elementos deles, beleza? Então a gente tem aí as alternativas. A alternativa A, teclado, mouse e CPU. B, processador, memória Windows 8. Letra C, monitor, CPU e MS, gente, é MS de Microsoft, beleza? Microsoft Office 2010. Letra D, Windows 7, Office 2010 e teclado. Letra E, bloco de notas, Windows 7 e Paint. Então vamos lá, começando daqui de baixo. Paint nada mais é que aquele programinha, né? Pra gente realizar desenhos, tá? Bem antigo, né? Que é um programinha antigo que já vem lá desde muitos anos acompanhando o Windows, né? E o Windows nada mais é que um sistema operacional, então esses dois aqui são software e o bloco de notas, né, também é um software, tá? É um programinha para a gente anotar, né, como o nome já diz, bloco de notas, é um bloco de anotações. Letra D, Windows 7, né, a gente já viu que são programas, são software, Office também, né, e o teclado, aí aqui ele já mistura, teclado é o que? A parte física do computador, tá? Mas ainda assim ele quer apenas elementos de hardware, então só tem um elemento aqui que é o teclado. Letra C, monitor, CPU e Office. Aqui temos dois elementos de hardware e apenas um de software. Ainda não é o que a gente quer. Alternativa B, processador, memória Windows 8. E alternativa A, teclado, mouse e CPU. Então a gente sabe que o teclado, né, a gente digita, usa para digitar, né? É físico, o mouse também, e a CPU, que é a Central Única de Processamento, é como um chipzinho que fica lá na nossa placa-mãe, beleza? É o nosso cérebro do computador, se assim a gente pode dizer. Próxima questão. Indique a alternativa que contém, respectivamente, um dispositivo de armazenamento volátil e um não volátil. Vamos lá, o que seria armazenamento volátil e não volátil? Vamos lá. Armazenamento volátil quer dizer que o quê? Aquela informação que é salva dentro de um dispositivo, né, ela irá se perder. E aquela informação que é armazenada dentro de um dispositivo não volátil, ela não irá se perder. Então, vamos ler aqui as alternativas e vou explicar. Alternativa A, disco rígido e memória cache. Disco rígido, gente, é o nosso HD, beleza? Hard disk, só está traduzido para o português. E memória cache. Alternativa B, disquete DVD. Letra C, fita DAT e disco Blu-ray. Letra D, memória RAM e CD. Letra E, pendrive e memória flash. O que vocês acham que deve ser? Então vamos lá. Indique a alternativa que contém respectivamente um dispositivo de armazenamento volátil ou não volátil. Então, gente, o volátil, né? A gente viu que não perde as informações e não volátil, volátil, ela perde as informações e não volátil, ela não perde as informações, tá?
Então nós temos aqui, letra A, disco rígido, tá? Ela não perde as informações, é o nosso HD. A gente pode desligar e ligar o computador que essas informações ficarão salvas, tá? Então a gente infelizmente mata essa questão porque está pedindo o quê? Primeiro a volátil, depois a não volátil. Disquete, DVD. Disquete a gente armazena, a gente consegue, como se fosse um pendrive, né? O nosso antigo pendrive, vamos dizer assim, só que com menos capacidade, né? E DVD, né? Então, mas aqui essa alternativa já é incorreta. Porque com disquete a gente consegue armazenar como se fosse o pendrive, mas ela não se perde as informações, e DVD já dá pra, né? Enfim, DVD não dá pra contar muito, né? Hoje em dia quase ninguém se utiliza DVD, né, galera? Letra C, fita DAT, disco Blu-ray. E alternativa D, memória RAM e CD, tá? Então a gente tem aqui, gente, volátil, alternativa aqui, memória RAM, e não volátil, CD, tá? Por quê? A memória RAM, tá, gente, ela fica armazenada ali algumas informações, né, que auxiliam no processamento enquanto o computador está ligado. Mas depois que o computador é desligado, toda aquela informação ali que está na memória RAM, ela é perdida, tá, gente? Diferente do CD. Uma vez gravada, ela não se perde as informações, beleza? Então, volátil. Volátil perde as informações e não volátil não perde as informações, beleza? O tipo de dispositivo... Nossa, perdão, gente. O tipo de dispositivo que pode ser acoplado a uma porta USB de um microcomputador que visa utilizar normalmente uma rede Wi-Fi para a conexão do computador à internet é o que? Alternativa A, scanner. Não. Né? Scanner, como o nome diz, a gente já sabe, né, que serve para escanear, né, gente? Letra B, conversor HDMI? Não. Ele quer o que? Um dispositivo pode ser acoplado a uma porta USB, tá? Então a gente sabe que a conversor HDMI ela é conectada, né, na entrada HDMI, né? Ela é relacionada à imagem. E aqui está pedindo o que? Porta USB, né? Para a gente poder ter acesso à conexão à rede Wi-Fi. E a alternativa C, adaptador wireless, tá, gente? Adaptador Wi-Fi. É esse cara aqui que a gente quer. A Blu-ray, a gente sabe que é, né? Que antigamente era o... Antigamente não, acho que ainda existe, né? Que é o Blu-ray, o gravador de Blu-ray, que é DVD, né? E o conversor de DVI também, que não é a nossa opção. A nossa opção aqui é de conexão, aqui de imagem, a gente está pedindo conexão de internet. Então nós temos aqui adaptador wireless. Beleza? Pode ser que caia também, não só como o nome adaptador wireless, mas pode cair como adaptador Wi-Fi, tá? Próxima questão. Nos dias atuais, tem crescido o emprego dos notebooks de dispositivo de armazenamento que, diferente do HDD, usa a memória flash não volátil. Mais uma questão de não volátil e volátil, gente. Para manter e acessar dados, não havendo partes de movimento mecânico. Comparado com a HDD, esse novo meio de armazenamento é mais rápido em termos de desempenho. Necessita de menos potência para operar e é mais leve e silencioso. Usa o formato de 2,5 polegadas em geral, sendo comercializados com capacidade de armazenamento 240, 256, 480, 512 e 1 TB. Esse dispositivo de armazenamento é conhecido pela sigla... Essa eu vou deixar você tempo para vocês já pensarem. SSD, né, gente? A gente está falando aí do nosso, vamos dizer assim, nosso novo HD, né? Ele é um computador... Perdão, olha, nossa, eu estou confundindo as coisas. Computador não. Ele é um novo, vamos dizer assim, um novo HD, né? Ele substituiu o HD. Ele é mais rápido, ele tem mais desempenho, né? E é muito mais leve que um HD normal, tá? Então, nós temos o SSD com algumas capacidades de 240, 256, 480 e 512 GB. E também de até 1 TB. A diferença desse SSD para o HD
não é só essa questão de ser mais rápido e ter mais desempenho. É questão também de valores, tá, gente? Ele é um pouco mais caro do que um HD normal, tá? Infelizmente, né, nós temos essa grande diferença, né, do HD, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, joguem aqui nos comentários, por favor. Se eu falo muito rápido também, tá, gente? A gente tenta fazer uma aula um pouco mais rápida, né, um pouco mais dinâmica, pra gente não perder o feeling, pra gente não ficar só naquela enrolação que a gente tem aí na maioria desses cursos que a gente tem por aí, tá? No que diz respeito aos componentes de hardware de um computador, existem aqueles que funcionam exclusivamente na entrada, né, fornecendo os dados a serem processados pela CPU da máquina. 3 exemplos desses dispositivos. Gente, a gente está falando aqui sobre dispositivos de entrada e saída. Saída de quê? Ou entrada de quê? De informações, de dados, beleza? Então, tudo que está entrando no computador, tá? Dispositivo de entrada. E tudo que sai, utilizado no dispositivo de saída. Então, nós temos a alternativa aqui. Vamos lá. Alternativa A. Plotter, mouse e scanner. Então, ele está pedindo o quê? Vamos lá. Existem aqueles que funcionam exclusivamente na entrada, fornecendo os dados a serem processados pela máquina da CPU. 3 exemplos desses dispositivos são. Então, a gente quer o dispositivo de quê? De entrada de informação para o computador. Alternativa A, plotter, mouse e scanner. Plotter, ela imprime. Então, a gente já mata que não é entrada. Mouse, sim. Mouse é a entrada de informação. Ao momento que você movimenta o mouse, faz um clique, você está enviando informações para o computador. Beleza? Está entrando uma informação. E scanner, né, ele vai estar fazendo a leitura daquele documento, né, do que você estiver fazendo a leitura ali, e vai estar enviando para o computador. Beleza, é a entrada, mas o plotter já mata a questão. Alternativa B, microfone, plotter e mouse. Plotter sempre matando a questão. Letra C, scanner, microfone e plotter. E alternativa D, mouse, scanner e microfone. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, é uma questão bem tranquila. Dispositivo de entrada, entra informação para o computador. Mouse, teclado, scanner, beleza? Dispositivo de saída, caixa de som, impressora. Pode ser que caia também na prova. Impressora multifuncional. Lembrando que a multifuncional ela imprime, ela escaneia, então ela é um dispositivo de entrada e também de saída, tá? Próxima. Um usuário deseja comprar um periférico para um computador com o qual ele pode ser utilizado para gravar sons ou para se comunicar por internet com outros usuários via áudio. Esse periférico aí é o qual? Gente, alternativa A, microfone. B, MP3 player. Letra C, monitor touchscreen. E letra D, scanner. Gente, eu acho que eu não precisaria nem estar fazendo isso aqui, né? Microfone, né, gente? Preciso dizer mais alguma coisa? Concurso de 2024, ano passado, da banca Selecom, beleza? Questão tranquila. No que diz respeito a dispositivos de entrada e saída empregados na configuração dos computadores atuais, pode-se afirmar que, primeiro, um dispositivo se destina à obtenção de dados para processamento, atuando exclusivamente na entrada. 2. Outro dispositivo pode ser utilizado na entrada quando se realiza a leitura dos dados para processamento e também na saída, quando se grava um arquivo. Por exemplo, alternativas aí, vamos lá. O tipo descrito em 1 e outro em 2 são respectivamente quem? Olha só. O que eu falei? Aqui, ó, também entrada e também na saída e quando se grava um arquivo. O que vocês pensam nisso? Entra informação, sai informação e também grava um arquivo. Vamos lá, vamos ler as alternativas aqui. Letra A, pendrive e plotter, mas ele está pedindo aqui exclusivamente na entrada. Primeiro tem que ser na entrada, né? Então, alternativa A, a gente mata. Não é ela. Letra B, plotter. Plotter a gente já sabe que é uma impressora, é saída.
Alternativa C, mouse e scanner. Mouse é a entrada, beleza, exclusivamente na entrada. E saída daqui, o scanner não é saída, né, gente? Ele é entrada também. Então, escaneia um documento para enviar informações para o computador. Tá, correta. Porém, ele quer o que? Um dispositivo que ele é entrada e saída. E entrada e saída a gente tem o que? O pendrive. Então, alternativa D. Tá? Exclusivamente na entrada o scanner, ele só faz a leitura. A única coisa que ele faz é enviar a informação para o computador. Somente isso. Né? E também na entrada e na saída é o pendrive. E também grava conteúdos, né? Os arquivos. Normalmente, em um computador, temos diferentes tipos e tecnologia de armazenamento para diversos fins. Um meio de armazenamento dito volátil, ou seja, cujos dados são apagados quando não há fornecimento de energia, é o que? A gente já viu lá atrás, né, gente? Mas e aí, vou deixar aí. Só dei um gole e quero ver vocês responderem aí. Cujos dados apagados, não há fornecimento de energia. Pendrive, a gente sabe que não, a gente pode salvar tudo aqui dentro do conteúdo desse pendrive, que ele não é perdido. A B, disco rígido, mesma coisa. A letra C, memória RAM. E letra D, Solid State Drive, nosso SSD. Então a gente já viu aqui que é memória RAM, né, gente? Eu acho que eu não precisaria nem ler as alternativas, só a letra C e segue o jogo, né? É bom a gente ir sempre lendo. Se você já sabe a questão, já vê a alternativa, já mata a questão logo de cara. Um usuário de um computador deseja adquirir um meio de armazenamento que usa memória flash, não volátil, para manter e acessar dados. Para esse caso, ele deve adquirir um meio de armazenamento do tipo... Gente, a gente acabou de ver aqui, né? Um usuário de computador deseja adquirir um meio de armazenamento que usa memória flash, não volátil, ou seja, não perde as informações, para manter e acessar dados. Então, a gente já viu aí que é o SSD. Não é DDR, DDR é um tipo de memória, e o Winchester antigamente a gente já utilizava como HD. Mas a alternativa aqui a gente quer é o SSD, letra C. Beleza? Os dispositivos de armazenamento SSD são muito comuns hoje em dia nos computadores desktop e notebooks com relação a transferências de dados. Um dispositivo SSD, alternativa A, realiza apenas saída de dados do computador? Não. A gente sabe que o SSD ele também entra e sai informações, igual como o pendrive, né, gente? O HD também. Letra B, realiza apenas entrada de dados para o computador? Não. Letra C, realiza entrada e saída de dados com o computador? E letra D, não é capaz de realizar atividade de entrada ou de saída. Gente, vamos lá. Informática é difícil? Eu posso estar falando aqui um pouco rápido, né, e vocês acabarem se enrolando um pouco. Mas vem cá, informática é um bicho de 7 cabeças? Não, né? É bem tranquilo, bem tranquilinho. Essa questão aqui, ela não tem a ver com hardware. Eu acabei colocando aqui sem querer e esqueci de tirar. Vamos pular ela e vamos lá. Pode-se dizer que um computador funciona pela combinação de hardware e software? Com certeza. Um elemento que compõe um ambiente de software de um computador é. Então a gente viu ali, né, na primeira aula, lá no início da aula, que o que? Software são os programas, né? Então vamos lá. Letra A, a memória. Letra B, o disco rígido. Letra C, o processador. E letra D, o sistema operacional. Sistema operacional a gente sabe que são os programas, né? São os software. Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows XP, Windows Vista, Linux. São todos sistemas operacionais. São programas, são software. Nas próximas aulas a gente vai abordar sobre software, tá? E vai explicar a diferença de softwares. Tem vários tipos de softwares, tá? Software pago, livre, enfim. A gente vai ficar para a próxima aula. E se você quer saber sobre isso também, quer assistir essa aula, por favor, comentem aqui, deixem nos comentários também, beleza?
No que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um termo é empregado para referenciar os programas que fazem com que o computador seja útil, executando alguma função, enquanto o outro termo se refere à parte mecânica e física da máquina. Com seus componentes eletrônicos, esses conceitos são conhecidos respectivamente por... Então ele quer o quê? Primeiro o software, né, os programas, e depois o hardware, né? Então, alternativa A, software. Beleza, está pedindo software, mas não é firmware. Beleza? Na próxima aula eu vou explicar melhor o que seria isso aqui. Se vocês querem a próxima aula, comentem aqui embaixo. Deem o like também, por favor, nessa aula. Letra B, software e hardware, né, gente? Ou seja, ele quer primeiro os programas, como faz o computador seja útil executando alguma função, e a parte mecânica e física da máquina, são os hardware. Não vou entrar nem em detalhe nas outras alternativas. O componente de hardware que permite fazer entrada de dados para um computador é alternativa A, teclado? Sim. Impressora? Não. Letra C, navegador web? Também não. E letra D, sistema operacional. Então, a gente já viu que componente de hardware que permite fazer a entrada dos dados no computador é o teclado, mouse, beleza? Scanner. Um usuário de computador deseja instalar um periférico que funciona através da porta HDMI. A instalação do periférico é facilitada com a integração hardware e sistema operacional, de modo que não há necessidade de configuração do dispositivo, nem intervenção direta do usuário, pois o sistema operacional identifica o periférico e busca de forma automática os arquivos necessários para completar a instalação. Esse tipo de procedimento de instalação de periféricos é também denominado de técnica, letra A, corretiva? Não, né, gente? Corretiva, preventiva também não. Corretiva e preventiva são meio que a gente está realizando manutenções, né, periódicas no nosso computador e são alternativas de uma forma corretiva ou preventiva, de evitar erros, enfim. E letra C, plug and play. Letra D, top performance. E letra E, fail safe defaults. Gente, plug and play. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Nesse termo, plug and play? Plug and play seria como que conectar e usar, conectar e utilizar, beleza? Então, você, por exemplo, pega um adaptador Wi-Fi ou um adaptador USB da vida, por exemplo, você espetou no seu computador, automaticamente ele faz a sua pré-instalação, instalação no computador, sem necessidade como antigamente, né? A gente comprava alguns periféricos aí, né? Alguns adaptadores, por exemplo, de rede, de internet, a gente precisava de utilizar um CDzinho para fazer a instalação daquele programa, né? Até porque antigamente, lá, muitos séculos atrás, quando eu era mais novo, né, a internet era um pouco escassa, né? Não era tão como é hoje. Hoje em dia a gente tem planos de internet de 1 GB, por exemplo. Antigamente não. Para a gente ter um desconto, ter a navegação mais tranquila, tinha que navegar de madrugada. Mas enfim. Então, que não há necessidade de configuração do dispositivo é um modo de que plug and play. A gente conecta no nosso computador e ele automaticamente se instala e já fica pronto para uso, tá? Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula, tá, gente? Infelizmente, né? Mas é assim, é um conteúdo que foi bem tranquilo, né? Bem simples de entender. Informática não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é bem simples, é tranquila, tá? Então a gente viu um conceito aí agora de hardware, que é bem tranquilo. E eu quero que você também peça aí, escreva nos comentários. Se você quer agora a próxima aula seja de software, digita aí nos comentários que depois aí a gente vai pedir para vocês também pedirem nas próximas aulas. Que muita gente acaba também pecando na parte de software, mas também peca muito em que? No pacote Office, né, gente? Excel, Word. Então, comentem aqui abaixo, peçam as aulas que a gente vai estar gravando e disponibilizando aqui, né? A gente já está gravando as aulas para o curso, né, que a gente vai realizar a venda aqui para vocês. Já de primeira mão, já estou adiantando aqui para vocês, haverá pacotes, tá? Para esse concurso. Então, já estou adiantando aqui de antemão para vocês. Mas, claro que a gente vai dando essas
aulinhas aqui para vocês no YouTube, para vocês, óbvio, né? A gente quer que as pessoas consigam ser aprovadas, então não adianta a gente só totalmente privar. A gente vai dar aquele gostinho ali para você ir experimentar e ver que informática não é um bicho de 7 cabeças, né? Muito pelo contrário, informática é bem tranquila. Então peço para vocês se inscreverem no canal, por favor, se inscrevam no canal. Siga a gente, né, nas redes sociais, no nosso Instagram, Missão Informática Concursos. E também logo abaixo vai ter o link do concurso da Guarda Municipal de Caxias, tá, gente? Em breve também estaremos divulgando aqui o curso, tá, do concurso do DEGASE, beleza, gente? O DEGASE também já está para sair, porém não será de nível médio, nível superior, beleza? De 500, a princípio eu estou sabendo que serão 515 vagas, mas vamos aguardar aí enquanto não sai a quantidade de vagas. Para quem tem nível superior, cai matando já nisso. Ou se você não tem ainda nível superior, já corre atrás de fazer um curso aí. Entra aí, hoje em dia tem muitas faculdades aí que são bem baratas e online. Você faz um tecnólogo rapidinho já para você entrar nesse concurso, beleza, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá. Missão Informática, garantindo a sua aprovação no concurso público.